Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos de volta ao meu canal. O irmão Danilo Sérgio volta nessa tarde de quinta-feira, 10 de novembro de 2022, para fornecer mais um fluxo de atualizações e notícias do RVGCR, o que eu tanto busco pela rede com as atualizações mais recentes, trazendo novidades a essa enorme comunidade existente em meu canal. Todos os novos irmãos que me conhecem diariamente, muito obrigado também pela visita. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E como sempre, meus amigos, no clima de muita esperança e muito otimismo, muitas pessoas um pouco desencontradas com todos esses eventos, outras, por outro lado, se conectando cada vez mais, entendendo que todo o processo envolve todas essas tratativas em todos os níveis, e eu gostaria sim que isso já estivesse diante de todos nós, meus amigos, mas ainda se não vimos não podemos ver o desenrolar de todos esses eventos ainda, é porque as coisas têm que se concluir em etapas, em níveis, e eu venho tentando buscar essas informações, venho tentando ser também muito coerente com tudo isso, meus amigos, apesar da extrema dificuldade da coerência de alguns provedores, em acompanhar as suas devidas notícias. Eu venho mantendo uma linha de raciocínio esperançosa há muito tempo, baseado em toda essa cronologia dos eventos e acontecimentos que a cada vez vem se demonstrando que estão chegando às suas etapas finais. Eu, sinceramente, algumas pessoas vêm aos comentários e eu, com o coração, procuro ler os comentários, mesmo que sejam evasivos e conotando muita violência às vezes, amigos? Mas, enfim, eu observo todos os comentários com o coração. E não é por isso que temos que julgar o que lemos, ou o que ouvimos. Eu, particularmente, tento compreender qualquer tipo de situação e pessoa. E as pessoas vêm ao meu canal e falam: Danilo, muita gente sofrendo, muita gente já morrendo por conta disso. Eu tenho familiares, eu tenho pessoas envolvidas, que já estão esperando há anos. O que você acredita? Você acha que isso vai sair esse ano e outras coisas, né? Bom, meus amigos, eu sinceramente, de todo o coração, gostaria que isso acontecesse o mais breve possível. Eu acho que eu já disse isso inúmeras vezes, milhares de vezes. E eu posso dizer milhares, porque eu tenho mais de 1.300 vídeos que eu já postei dentro do YouTube, dentro dessa plataforma, e conforme essa minha humilde caminhada. Certamente, neste pouco mais de um ano e meio, amigos, venho compreendendo muitas dessas conclusões desse cenário. Isso não é algo que estamos para ver, Isso vai cair o queixo das nações quando acontecer. E certamente as pessoas estão procurando isso como o resultado de algum investimento, o resultado de alguma plataforma, e outras coisas. Eu não compreendo assim. Já disse várias vezes, isso é um bem para a humanidade num todo. Então, muitos grupos envolvidos, esses detentores, e principalmente os detentores dos bônus, terão uma extrema capacidade de fazer projetos humanitários que alcançarão a todas as pessoas. Meus amigos, e certamente algumas crenças na cabeça de alguns precisam ser retiradas, pois gera muita inquietude. As pessoas acreditam que dia após dia elas vão estar de um estado milionário da noite para o dia. Bom, meus amigos, em parte, certamente a teoria diz que é para acontecer isso, mas nós precisamos manter os nossos pés no chão. Não adianta contar com algo que já aconteceu
pois estamos em uma situação nesse momento, o nosso estado atual espiritual é a condição que está buscando estes eventos que nos levarão também a uma elevação muito maior, meus amigos. Eu certamente compreendo esses eventos, peço que as pessoas compreendam também, e eu gostaria de que isso acontecesse o mais breve possível para que nós pudéssemos nos libertar o quanto antes. Estamos dentro de uma possível agenda, já nos informaram que entre os dias 3 e os dias 11, isso seria de uma espécie lançado, meus amigos, e eu não fujo dessas informações que eu coloco em meu canal, como muitos outros por aí fazem, né? Eu procuro manter essa linha cronológica e saber de fato o que acontece nesses eventos em que esses provedores que eu confio transmitem essas informações, porque isso é um jogo entre as elites. Nós nem sequer participamos deste jogo, porque, amigos, sinceramente, não estamos no tabuleiro, né? Somos massa de manobra. Somos sempre o resultado do efeito cascata. E é isso que as pessoas entendem, eu entendo, né? Humildemente entendo, e tento rastrear os possíveis cenários, crendo em Deus, crendo em Jesus Cristo e mantendo essa linha de raciocínio em dia, para que as pessoas também que vêm ao meu canal possam ver uma cronologia da qual eu também acredito. E entre essas informações, meus amigos, eu estou cada vez mais buscando dia a dia informações de todos esses processos. Acredito que nesse momento muitas coisas são iguais, sim, são cenários. Não tiro a razão de muitas pessoas que vêm ao canal e infelizmente manifestam algumas indignações, não tiro a razão também, mas algumas coisas eu já deixo pré-configuradas para que algumas palavras que sejam feitas no comentário sejam retidas para análise, meus amigos. E isso retém muita parte dos comentários que abusivamente algumas pessoas tendem a se manifestar, né? Eu encontro maneiras legais de manter o meu canal, de manter o meu ponto de vista defendido. Eu acho que as pessoas também têm que encontrar maneiras positivas de defender aquilo que elas pensam, né? Bom, seguindo, o que eu consigo reunir desse processo é que as pessoas dentro do intercâmbio bancário, nesse momento, que estão tendo as impressões, facilitarão essas trocas. Os títulos estão sendo verificados. Muitos deles já estão controlando o alinhamento histórico de todas as informações com que estamos obtendo. Se você não for proprietário, estão sendo rejeitados alguns contratos. Tem sido um processo massivo que deve terminar pelos próximos dias. Estamos sendo informados de vários atrasos ocorrendo no lado bancário. Encarecidamente, eu peço que entendam que o QFS está sendo corrigido por grupos responsáveis pela configuração dos sistemas que estão acessando. Os títulos devem começar ainda em novembro. As obrigações também devem ser notificadas com todas as auditorias. Ao final dessa semana, tivemos também as impressões de que todas essas reuniões com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e todos os bancos americanos participantes estariam prontas e definidas, e estaríamos prontos para seguir em diante. Temos contatos na Ásia sobre NDAs agora, e o restante do mundo também começa com essas impressões. Observamos também que ontem à noite foi feita uma teleconferência
com muitos bancários, discutindo o cronograma de início. Ainda informações que parecem que dão início nesses próximos dias, mas para toda a linha financeira inferior em conjunto com novos acordos globais sendo propostos. O Departamento de Operações e Defesa está dando novas comunicações. Tudo tende a seguir. A partir de amanhã, todos os fundos que estão retidos por meses, que já foram pré-autorizados e já têm capacidade de se movimentar globalmente dentro do QFS, estarão sobre novos contratos de autorização. Tivemos também muitas notificações falando sobre o momento. Essas pessoas estão confirmando que estes e-mails estão chegando e parece bom toda a comunicação com a rede bancária envolvida e todas as pessoas que estão nos dizendo que esses processos começaram. Estamos diante desta última quarta, quinta e possivelmente amanhã, sexta-feira, pensando que isto possa ser lançado com muita ênfase nas informações. Eu penso que estamos entrando na zona de contato. Eles estão redefinindo as coisas e estamos vendo com mais evidência. Ouvimos que nossas principais fontes estão esperando todos os e-mails de autorização, pois os títulos estão realmente enviados. E estes e-mails precisam chegar a todos. Depois virão os e-mails de acesso aos fundos. Acreditamos que essas levas de e-mails estejam sendo lançadas. Acreditamos também que as pessoas que atingiram desde a última sexta-feira estão fechando as suas negociações nesta quinta-feira. E todos os detentores de títulos de nível superior sendo notificados pelos e-mails com acesso a esses fundos. E será necessário inserir um código. Em seguida, pensam que, se isso acontecer, estarão em uma breve partida da notificação, possivelmente ainda nesta quinta noite ao nível inferior em maioria. Mais uma fonte muito alta e forte, disse nessa quinta-feira à tarde: os bancos estão claramente declarando que essas movimentações têm que sair até hoje à noite. Temos um número significativo e claro dos centros de resgate que estão fazendo essas comunicações, falando sobre essa agenda que foi nos dada até o dia 11 e dizendo que as coisas podem sim se arrastar. Bem, estamos dentro dessa janela, que é amanhã, e sinto que finalmente essas coisas estão se encaixando para todos nós. E posso entender, finalmente, porque foi tomada a decisão de esperar até após as eleições de meio mandato nos Estados Unidos da América. Então, o que me deixa feliz nesse momento, obviamente, é toda a esperança dos detentores de títulos serem finalmente financiados e pagos, e todos nós recebermos essas notificações. Essas fontes vêm sendo muito específicas e estão claramente dizendo sobre algo que foi movimentado após as eleições, dentro dessas horas de verificação. Estou olhando o relógio.
e sei que essa ideia é clara e correu bem, e toda esta onda vermelha se tornou um grande tsunami, precisa de fato da restauração. Então, seremos notificados, possivelmente até hoje à noite, quinta-feira, e parece que a quinta-feira está em jogo nesse momento. Recebemos muitas notificações nesta quinta-feira de manhã. Todas estão sobre análise possível de que este início de trocas ocorrerá, dependendo destes horários em que elas são lançadas. Eu estou perfeitamente animado com essas situações e estou pronto para que tudo aconteça, assim como cada um de vocês está. Bom, meus amigos, certamente todos nós estamos prontos, né? Eu estou passando a mão aqui no meu rosto, meus amigos, porque certamente Curitiba é imprevisível, né? Estivemos com frio nessa manhã e agora à tarde um calor danado. Vai entender esse tempo, né? E todas essas inconstâncias causadas por todos esses projetos, né, de deliberação militar autorizada, tipo o projeto HARP, né, todos os projetos das construções das empresas que lançaram muitos gases à atmosfera, né, rompendo a camada de ozônio. E todas essas coisas são os efeitos, os reflexos de muitos assuntos que víamos, né, amigos? Vemos que a mídia é totalmente manipulada, que hoje em dia não há espaço para muitas pessoas exprimirem muitas visões de pensamento e outras coisas já são colocadas como existentes na atual história, né? Bom, certamente isso é um assunto para que estejamos discutindo numa outra oportunidade e que nos leva a um conhecimento, meus amigos, pois, como diz Salomão na Bíblia, em Provérbios, que eu já li a todo esse povo do meu canal, mais vale o conhecimento do que o ouro e a prata. E eu acredito nisso. Nesse momento, meus amigos, se fosse o propósito da vida ficar rico, né? Eu já disse várias vezes no meu canal sobre isso. Se fosse o propósito da vida ficar rico, o milionário não ia morrer. Ele ia achar uma maneira, né, de não morrer, de ser imortal. E certamente, irmãos, alcançaremos a imortalidade somente pelas graças e a mão misericordiosa de Jesus Cristo. É o que eu acredito, com muito carinho, né? Sendo um cristão que acredita no milagre, na vitória e, sobretudo, meus amigos, sobre a prevalência, né? O prevalecer do bem contra o mal em todas as suas instâncias, e acredito que já desde o ventre de nossas mães já estamos sujeitos às leis do bem e do mal, né? Sobre as influências, né? Principalmente sobre as influências do mal, porque o mal quer influenciar muito mais, né, meus amigos? Nós sabemos, todos nós vivemos essa vida, sabemos no fundo do nosso interior, da nossa consciência, as coisas que verdadeiramente nos distanciaram de Deus, da luz, e exatamente voltar nesse conceito, voltar nessa etapa de pensamento e reviver muitas coisas das quais, para todos nós, são traumas que não conseguimos superar até hoje. Eu tenho, garanto que cada um tem, cada um de vocês tem, né? A etapa principal nesse momento, meus amigos, e principalmente dessa transição, é estar superando tudo isso, é estar, de certa forma, evoluindo e abrindo a nossa consciência a todas essas coisas que vêm se mostrando, todos os avisos que vêm sendo prostrados nos céus, pois a Bíblia nos diz, apesar de muito manipulada por todas essas dinastias e depois de muito tempo, né, pelo Império Romano, também isso é outra coisa, mas enfim, a nossa Bíblia nesse meio trouxe informações das quais, né, temos que observar os céus e todos os seus eventos, pois Jesus virá de lá, né, meus amigos. Bom,
Seguindo nessas informações, as mudanças em relação a todas as informações anteriores são visíveis. A maioria de todas as minhas fontes diz que isso está ocorrendo até o dia 11 de novembro, e eles estão rolando todos os títulos a uma taxa muito específica, razoável e benéfica aos projetos humanitários. Todas essas fontes dizem que isso será lançado ainda até amanhã. Essas fontes estão dizendo que essas notificações estão ocorrendo após essas 24 horas da eleição de meio mandato dos Estados Unidos. Uma onda ocorreu em informações precedentes sobre as notificações em 10 de novembro até a noite, iniciando compromissos de troca e resgate possivelmente a partir de sexta-feira, 11/11 de 2022. Bom, meus amigos, eu ainda continuo vendo as informações sobre uma agenda estipulada por todos esses provedores que eu acompanho e acredito que especificamente se esforcem em obter a verdade. Em sua maioria das vezes, meus amigos, temos que observar a constância de informações, imaginar o que é real, concebível. Meus amigos, as pessoas precisam voltar para o estado de graça e podemos encontrar o estado de graça ainda nesta vida, sem correr atrás de outras coisas que o nosso ego está nos chamando há muito tempo. Meus amigos, vamos desprender desse universo e encarar que não é um benefício em prol do evento, é um benefício com o evento, meus amigos, e nós precisamos, a partir daí, entender que muitas dessas colocações, muitos desses projetos, desses detentores serão analisados, serão referidos, vistos, e precisamos entender que existe um processo também de auditoria e reprovação, em que eu praticamente leio e informo as pessoas do meu canal. Eu não deixo ninguém desinformado aqui dentro do meu canal sobre este conteúdo do qual eu trago, pois eu sou muito específico. Eu acho que esses provedores são muito específicos. E amigos, é o que eu tenho nesse momento a trazer nessa tarde de quinta-feira. Estou muito feliz, estou esperançoso, estou apreensivo, mas gerenciando isso, pois sou um ser humano, não vivo longe das agonias propostas também pela vida, mas eu procuro entregar todas essas lamentações na mão daquele que realmente derramou seu sangue por nós, que é o Senhor Jesus Cristo, e não a outro, não às mãos dos homens. Por mais que os cenários aparentes estejam sob o controle da nova ordem mundial, eu sei que essa festa vai acabar, que toda essa festa deles vai acabar. Meus amigos, isso é questão de tempo, que pode levar 1 ano, 2, 3, uma agenda que eles querem cumprir até 2030, que eu acho que não vai se cumprir, porque todas essas pessoas, a princípio, estarão partilhando esta prosperidade e influenciando o mundo a conceitos espirituais positivos e cristãos, e não o contrário. É o que eu acredito, é o que eu espero para essa nossa grande nação. Todos esses que vão receber algo, que estão prestes aí na marca do pênalti, e ainda sendo defendidos por 10, 15, 20 goleiros dentro de um gol, que são essas elites, mas dentro desse processo, as suas impressões estão sendo cada vez mais acatadas por nós e estamos diante da especulação desses eventos. É o que eu tenho a trazer, meus amigos, sem esconder nada de ninguém, e dando um profundo respeito a essas pessoas também que veem o meu conteúdo, que comentam, e que mesmo assim também trazem grande indignação, e há muitos outros que continuam firmes neste grande barco que abriga a todos, esta arca que cada vez mais está próxima da costa, e dessa vez haverá uma transição diferente da destruição.
né, meus amigos? É o que eu posso entender e esperar sendo um cristão. Meus amigos, um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial, Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos numa grande voz, é o infinito e além. E sempre além, meus amigos. Fiquem com Deus. Até mais tarde, se Deus quiser. Estarei aqui comentando e trazendo informações mais recentes do RVGCR. A todos que quiserem voltar, as portas estão sempre abertas. Até mais tarde, irmãos. Continuem tendo uma maravilhosa e próspera quinta-feira. É o desejo do fundo do coração do irmão Danilo Sérgio. Tchau, tchau, amigos.